Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Olá, estamos juntos a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV com mais uma edição do nosso Trago Verdade. Gente, a gente está começando esse mês de setembro, é um mês que eu gosto muito, é um mês para mim que é um mês assim bastante positivo e a gente está começando assim com grandes expectativas, né? Primeiro, em relação à vacinação, a gente está vendo que os números têm aumentado a cada dia mais aqui no Brasil, a gente espera que aumente também o número de pessoas para tomarem a segunda dose, né? Porque esse número ainda é um pouco baixo, mas a gente está com expectativas sim de que a população fique logo vacinada, que todo mundo esteja vacinado. A gente tem expectativas para que a gente consiga amenizar um pouco desse sofrimento que a pandemia trouxe para todo mundo, dos mais diferentes setores, dos mais diferentes níveis sociais. A gente tem assim uma expectativa muito grande que setembro também, que a gente sabe que é o mês da primavera, é o mês das flores, traga muita, mas muita energia positiva mesmo para aquelas pessoas que estão precisando, porque a gente ainda tem muita gente internada, a gente ainda tem, infelizmente, muitas pessoas morrendo por conta do vírus, por conta da pandemia, mas é sempre muito importante, mas muito importante mesmo, a gente manter a nossa consciência. Eu tenho visto nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, algumas pessoas assim, se proclamando imune, né? Pessoas que estão se proclamando imunes ao vírus, imunes a toda essa situação. Gente, é importante a vacina, mas a gente ainda precisa continuar usando a máscara, a gente ainda precisa continuar higienizando as mãos com álcool gel, lavando bem as mãos com sabão. Isso tudo faz parte, né, desse processo todo. A gente só vai conseguir mesmo respirar mais aliviado quando todo mundo tiver a consciência de que o coletivo depende de cada um de nós. Isso é muito importante, viu? Olha, eu quero dizer também que esse programa de hoje a gente preparou com muito carinho por ser o primeiro programa de setembro e também por ser esse mês da independência aqui do Brasil e, consequentemente, a gente comemora o SBR Day, que é aquela festa que acontece para celebrar, né, o aniversário da emissora. Esse ano a emissora está fazendo 2 anos, é a nossa segunda festa e eu vou falar aqui no programa sobre o que vai acontecer, o que vem por aí, porque tem muita coisa boa, tem festa, tem artista, claro, vai ter polêmica, vai ter também camarim, vai ter bastidor, tudo aquilo que a gente gosta, né? Mas olha só, dá uma olhada no que a gente preparou para o Trago Verdade dessa semana. Saiba quem é o apresentador que surtou ao vivo e simulou um infarto após se desentender com a produção. Programa na TV aberta perde o limite e coloca no ar atração bizarra em nome da audiência. Veja as luxuosas fantasias do The Masked Singer Brasil, que possuem versões quase idênticas lá no exterior. E também as últimas notícias dos famosos internacionais no Famous News. Tudo isso aqui no Trago Verdades. Fique com a gente! A gente abre esse primeiro bloco falando sobre um assunto que foi destaque nesta semana nos sites de entretenimento e que também me fez refletir bastante a respeito da qualidade daquilo que está sendo exibido atualmente na TV aberta. Bom, a gente sabe que o jornalismo da Record TV, apesar do esforço de uma minoria, né, que está ali batalhando por uma qualidade de informação e tudo mais, a gente sabe que o jornalismo da Record é um jornalismo assim bastante controverso. E aí, nessa semana, o apresentador Geraldo Luiz, ele protagonizou assim uma cena totalmente desnecessária e eu acho que foi uma coisa teatralizada ao extremo e que realmente não havia necessidade. A gente está vivendo um período de pandemia, as pessoas estão sensíveis ainda e aí o apresentador vai lá e faz esse papelão ridículo, né? Para quem acompanhou o Balanço Geral São Paulo Manhã, viu que ele se desentendeu com a equipe por conta do capitão que estaria ali no helicóptero, né? Esse capitão nesse dia ele não estava, ele
pediu licença para poder fazer uma harmonização facial e havia um outro substituto. Aí o Geraldo Luiz começou a falar que esse outro substituto não tinha a mesma qualidade desse outro capitão que havia faltado ao trabalho para fazer a sua harmonização facial. E aí ele disparou o seguinte: como é que o sujeito falta em plena segunda-feira para fazer uma harmonização facial, que foi uma bichectomia, na verdade, que esse piloto fez, né, que foi o comandante Hamilton, que a gente já conhece. E aí, diante disso tudo, ele se jogou no chão, tipo a Dona Bela da escolinha do professor Raimundo. Pois é, ele se jogou no chão, encenou assim um infarto, e a gente ficou perguntando assim, será que tem necessidade desse teatro todo? A gente, como eu falei, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um período delicado, e aí o cara vai lá e faz essa palhaçada, né? Acho que a gente só pode dizer assim que é uma palhaçada. A gente sabe que o Geraldo Luiz, ele é conhecido por conta do seu apelo dramático, a gente sabe que o Geraldo Luiz, ele é conhecido por conta da sua carga emocional lá nas alturas, né? Para poder prender a audiência do telespectador, mas eu acho que isso que ele fez nessa semana foi um pouquinho demais. Realmente não havia necessidade, até porque, gente, para quem acompanha o Balanço Geral amanhã, tem visto que nos últimos tempos ele tem falado bastante mal da própria equipe, ele tem comentado que a equipe, no outro dia ele falou até que tinha jornalista dormindo no trabalho, que as pessoas chegavam com sono para trabalhar, enfim, cada vez ele inventa uma história, além de ficar discutindo no ar. Eu penso o seguinte, a gente sabe que os apresentadores precisam da audiência, a gente sabe que precisa do público, mas apelar dessa forma está sendo ridículo, está sendo patético, na minha opinião. E eu acho que a TV aberta não merece esse tipo de imagem, não merece esse tipo de encenação, né? Eu acho assim, existem aqueles perfis que já são característicos para esse tipo de ocorrência, como por exemplo o Datena, que faz isso mesmo, ele fala o que tem que falar, e eu acho que já faz parte da composição do programa dele, né, na Band, que é um programa jornalístico de hard news. Agora, o cara de manhã, né, a gente sabe aí, o Balanço Geral da manhã, o cara fazer uma cena dessa, gente, eu acho que não tem mais cabimento. Então, acho que só comprova que realmente o jornalismo da Record está precisando de uma reformulação urgente. Além de ser, muitas vezes, um jornalismo tendencioso, ainda tem esse tipo de situação circense, né? Porque, na minha opinião, é uma situação circense. Eu acho que o Geraldo Luiz, ele é um bom apresentador, ele pode ficar muito bem dentro do quadrado dele, mas aí o cara querer fazer uma encenação dessa, simular um infarto ao vivo, que ainda é o pior, né? Fazer isso ao vivo, eu acho que já é um pouquinho demais. E também desmerecer a própria equipe, né? Acho que não cabe nesse momento desmerecer, até porque as pessoas que estão indo trabalhar estão se colocando em risco em nome da sua profissão, em nome dos seus salários, em nome do seu ganha-pão. Então, acho que apresentador nenhum tem o direito de humilhar os outros jornalistas, os outros colegas de trabalho, os produtores, seja lá quem for. Até porque as pessoas, como eu disse, estão indo para os seus trabalhos porque realmente precisam trabalhar e tem certas funções que não cabe fazer home office, né? Então, assim, o cara chega lá e humilha, e se o comandante fez bichectomia, que bom pra ele, que vai ficar bonito. Até porque eu acho que o Geraldo também tava precisando fazer uma harmonização facial, não é isso, gente? Não gostei, achei, assim, desnecessário. E, enfim, acho que não cabe nem a gente estender mais esse assunto tão desagradável, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do The Masked Singer Brasil, esse programa que está contagiando todo mundo. Assim, toda terça-feira a gente fica enlouquecido de frente à televisão, acompanhando, tentando fazer bolão na internet, né? Tentando descobrir quem é o mascarado da semana, e cada vez está ficando bem mais complicado. Mas antes da gente falar a respeito dos mascarados, porque eu também tenho as minhas opiniões, eu também estou fazendo as minhas apostas, a gente vai falar sobre fantasias, né? As fantasias luxuosas que fazem parte desse programa aqui do The Masked Singer Brasil. Aliás, eu acho que as fantasias, elas são uma atração à parte, porque o show é incrível, a luz é incrível, as músicas são incríveis, mas as fantasias são excepcionais. E aí, gente, o que a nossa produção aqui fez? A gente foi dar uma olhada nos vizinhos, né? A gente foi ver o que os outros The Masked Singers estão apresentando, estão mostrando de fantasia. A gente achou um monte de fantasia que são bem similares às fantasias aqui do nosso país, né? Então, assim, eu fiz aqui, separei um pouquinho, por exemplo, o jacaré, que aqui a gente está desconfiado que seja a martinália, né? Algumas pessoas falando que é a martinália, enfim. Eu já comecei, eu no começo achei que era a Fafá de Belém. Agora eu também já estou achando que é a martinália. Estou um pouco dividido. Mas esse jacaré, ele também teve um outro intérprete que também utilizou essa fantasia. Quer saber quem foi? Dá só uma olhada.
Por aqui no Brasil, ainda não sabemos quem é o jacaré, mas o cantor Nick Carter, ex-Backstreet Boys, já foi jacaré na versão americana do reality. Observe bem as semelhanças entre as fantasias. A identidade do unicórnio, que foi o primeiro a se apresentar na nossa versão, ainda está mantida em sigilo. Lá no exterior, quem já viveu essa personagem foi a atriz Tori Spelling. Olha, confesso que achei o nosso unicórnio muito mais charmoso e luxuoso do que o deles. Ele é fofinho, peludo e muito simpático. O monstro aqui do Brasil faz até coreografias no palco. Por enquanto, a sua identidade ainda é um mistério, mas o cantor T-Pain já encarnou o monstro no The Masked Singer. Vamos combinar que o brasileiro dá de 1000 a 0 em carisma e simpatia, não é mesmo? Diretamente de algum lugar do espaço, eis que surge o astronauta do Brasil, que tem sido aplaudido de pé por causa do seu timbre e da sua elegância, principalmente nas canções internacionais. Hunter Hayes, que é cantor profissional, já foi astronauta no The Masked, só que o daqui, gente, tem um carisma muito particular. Parece até que ele é alguém da nossa família. E por fim temos a Renata Ceribelli, que aqui no nosso país foi o Brigadeiro Desmascarado. Lá nos Estados Unidos eles têm o Cupcake, que atualmente está disputando os duelos na 6ª temporada. E aí, você viu alguma semelhança entre eles? É incrível, né, gente? O trabalho do pessoal do figurino é impecável. Aqui no Brasil, eu vou dizer pra vocês, a fantasia da onça me encantou muito, eu gostei demais. A gata espelhada, eu gostei a beça. Mas vamos falar agora, então, sobre as minhas apostas, né, que eu falei aí no comecinho dessa matéria. Então, vamos falar sobre as minhas apostas. Lembrando que não são apostas, eu procuro não ler sites que falem sobre o The Masked, porque eu quero acompanhar junto com o público, eu quero sentir emoção junto com o público, mas eu também tenho o meu caderninho e também, né, até pela minha experiência no entretenimento, no meu adorável submundo midiático, eu conheço muita gente e aí eu fico fazendo comparações com as vozes, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, como eu já disse, o jacaré pra mim pode ser a Martinália. Eu comecei achando que era a Fafá de Belém, agora eu já tô achando que é a Martinália. A gata espelhada, pra mim, é a Jessica Ellen. Eu acho que não tem outra ali que case aquele jeitinho meigo, aquela forma de andar, né? O tom da música, a forma como puxa os S's, enfim, eu acho que a gata espelhada é a Jessica Ellen. A onça, eu tava assim achando no começo que era o Nelson Freitas, mas aí eu comecei a mudar de opinião por conta das dicas também, né? Essa coisa de morar fora, morou em Portugal e tudo. E aí eu fui ligando os pontinhos, fazendo quase que um detetive. E aí, na minha opinião, agora a onça é o Alexandre Borges. Reparem só, pelo tamanho, pelo jeitão, tem toda a pinta de ser o Alexandre Borges. O monstro, Nicolas Prates. Aí eu fui atrás para descobrir de acordo com as pistas. Eu juntei as pistas, aquela coisa de morar no exterior, de jogar futebol, né, de quase ser atleta, enfim, um monte de dicas que ele foi dando ali. Eu fui juntando, casei, monstro pra mim, Nicolas Prates. O astronauta eu ainda tô em dúvida se é o Thiago Abravanel ou o Serjão Lorosa, porque uma das principais dicas é que gostava da cor rosa. E aí o Serjão curte rosa e o Thiago Abravanel também. E aí eu tô ainda na dúvida, não sei. Você aí, se tiver alguma opinião, né, manda pra gente aqui no Trago Verdade, pra gente poder discutir. Pode entrar lá nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, pra gente poder falar um pouco sobre o The Masked. E aí, seguindo aqui, Arara Cris Viana. Eu acho que se for outra pessoa, não sei, porque dica que já viajou o mundo, dica de que as pessoas conhecem ela pelo segundo nome, ela tem 2 nomes, que os santos adoram ela e a Cris Viana tem santos no nome, então assim, pra mim, Arara é a Cris Viana. Girassol, Sandra de Sá. Acho que não tem jeito, a não ser que eles tenham trocado de última hora e substituam, que a Sandra eu já matei de primeira. Pra mim, Girassol é a Sandra de Sá. E Unicórnio, a Priscila Alcântara. Quem não lembra, né, do Bom Dia e Companhia, a ex-PlayStation, agora ela é cantora aí, foi cantora gospel, agora está migrando para o pop. Ela deu uma entrevista, parece, no site de uma revista, né, dizendo que não era ela. Mas também vamos combinar, né, gente? Se fosse, você aí do outro lado, você acha que ela iria dizer? Claro que não, até porque perde toda a graça. Continuem assistindo ao The Masked Singer Brasil, toda terça-feira na Globo, e vamos fazer as nossas apostas, né, porque o programa ainda está rolando.
Jamie Spears, pai da cantora Britney Spears, está sendo acusado de veicular a sua saída como tutor da filha ao pagamento de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. Segundo ele, o valor seria pelos honorários dos seus advogados e outras despesas que teve com o processo. As acusações de extorsão partiram do advogado Matthew Rosengart, que está na defesa de Britney. Documentos já foram entregues por Rosengart pedindo urgência do afastamento de Jamie, que há 13 anos cuida das finanças e administra a carreira de Britney. No mês passado, o patriarca da família Spears chegou a divulgar que abriria mão da tutela, mas não avançou com a decisão. A próxima audiência do caso está marcada para o dia 29 de setembro. Para comemorar os 25 anos de existência, as Spice Girls anunciaram o lançamento de músicas inéditas que devem chegar para o público no final de outubro. Os fãs vão poder adquirir edições colecionáveis de vinil, cassete e CD. Além dos clássicos imortais e das novas faixas, o álbum traz ainda versões demo que nunca foram divulgadas. Apesar de toda a empolgação, o retorno do grupo para shows e turnês ainda está longe de acontecer. E por falar em Spice Girls, Victoria Beckham e David Beckham presentearam os filhos com uma máquina de sorvetes. O equipamento foi instalado na casa da família na Inglaterra. Apesar de não comer doces, Victoria comentou com amigos próximos que a ideia da máquina foi com o objetivo de trazer um pouco da cultura americana para a filha, que adora guloseimas. Cada sorvete produzido pelo equipamento, que tem a marca de uma famosa rede de fast food, possui quase 500 calorias e, apesar de muito tentador, não faz parte do estilo de vida saudável da família. Mitch Winehouse proibiu que continuassem a produzir uma cinebiografia da sua filha Amy Winehouse, inspirada no livro Saving Amy. Detentor do espólio da cantora, ele disse que o projeto não tem autorização para continuar. O que se sabe até o momento é que os produtores do longa não interromperam suas atividades, mesmo após o veto de Mitch. Em recente entrevista, ele comentou sobre a existência de um filme biográfico autorizado que está sendo produzido no Reino Unido com parceria da Universal. Um dos diferenciais aqui do Trago Verdades é que nós somos um programa onde a gente não faz fofoca. A gente tem o nosso quadro Fiquei Sabendo, onde a gente dá aquela pimentadinha na coisa, mas aqui a gente não tem filtros, a gente fala realmente o que precisa ser dito. Então, quando a gente precisa elogiar, a gente elogia, mas também quando precisa criticar, a gente critica. E aí nessa semana, zapeando alguns canais da TV aberta, durante a noite, eu fui cair no programa do Ratinho. E aí nos minutos finais, o programa já estava terminando, ele anunciou uma atração. Essa atração foi um homem que entrou e ele foi participar do quadro 10 ou 1000, que é um dos quadros do programa, que aliás acaba durando o programa todo. E aí o grande destaque, a grande ousadia desse participante era o seguinte: descascar bananas com ânus. Eu fiquei muito preocupado quando ele anunciou a atração, porque a gente sabe que a gente tem TV aberta, a gente tem muitas pessoas assistindo. Eu acho que acabou aquela coisa de criança dormindo cedo. A gente sabe que hoje em dia as crianças têm horários completamente alternativos, A maioria das crianças, muitas ainda são de pais conservadores, dormem cedo e tal, mas a TV está aí. E não é só isso, a internet também está aí. Então, independente do horário em que o programa seja exibido, essas informações, essas fotos, essas barbáries acabam caindo na rede e as crianças acabam tendo acesso. Mas aí, voltando aí a esse caso, o participante, ele descascava bananas com ânus, e aí ele acabou ali constrangendo não só, acho que o público, mas também alguns dos jurados, A gente percebeu ali que, por exemplo, a Sônia Lima ficou bastante constrangida. O único que fez, o Décio Pitinini também, o único que fez uma piada totalmente desnecessária foi o Sérgio Malandro, quando ele disse assim: olha, você descascar banana é fácil, eu queria ver você descascar uma jaca. Quer dizer, ele ainda falou assim: eu queria ver você enfiar uma jaca. Eu acho que a gente precisa de respeito, Eu acho que a audiência é necessário que as emissoras continuem se investindo na busca pela audiência. O Ratinho é um programa popular, a gente sabe disso, é um programa para um outro tipo de classe que assiste, mas as pessoas não querem ver
outras pessoas descascando a banana com anos, né? E aí ele introduzia a banana, enfim, a gente de casa não via, porque a parte da frente tinha uma tanga, mas as bailarinas, por exemplo, viram essa coisa medonha, essa coisa bizarra, esse freak show. Então, assim, não tem necessidade para se conseguir audiência. Ele tem aquele quadro lá do Boteco, onde ele leva tantos artistas que estão aí desaplaudidos, sem espaço, e acaba tendo uma boa audiência, acaba tendo uma boa repercussão, e não há necessidade de expor uma pessoa. Acho que se o cara faz isso, né, se ele se apresenta assim, ok, é para um público, é para um segmento. Agora, colocar isso em TV aberta foi muito, mas muito indelicado, ficou muito feio e, além de tudo, como eu disse, foi bastante constrangedor. E aí depois vem essas piadinhas, como a piada ridícula do Sérgio Malandro, dizendo que enfiar uma banana é fácil, que ele queria ver enfiar uma jaca, né, gente? Então, acho que fica aqui registrado a nossa indignação a respeito desse tipo de conteúdo que está sendo exibido na TV aberta. Depois as pessoas vão para as redes sociais, reclamam e falam isso e falam aquilo, mas também tem muita gente abrindo espaço para esse tipo de situação. Então é completamente desnecessário, ficou muito feio, ficou deselegante e para uma TV aberta não coube, ficou assim totalmente ridículo, né? Se é que a gente pode dizer assim. Mas vamos falar agora do MasterChef. MasterChef na Band. Eu tenho sentido falta das pessoas comentando MasterChef nas redes sociais, né? Eu tenho visto pouco. MasterChef que está na 8ª temporada. É uma temporada bastante desafiadora, porque eles vieram da temporada passada da pandemia, onde as coisas ficaram bem difíceis, né? Ficaram bem restritas ali para gravar. Agora, essa temporada, a gente percebe que os caminhos estão sendo outros, porque a gente vê que os participantes estão tendo vida fora da cozinha, fora dos estúdios, e aí começam a ter polêmicas nas redes sociais. Essas polêmicas acabam refletindo nos programas, né? Nas edições. Então, tá quase um Big Brother com comida. Eu acho que o grande diferencial antes do MasterChef, que era ser um reality só de comida, agora tá quase um Big Brother com comida. Mas o que me chama atenção não é isso. O que me chama atenção é a popularidade do programa, porque o MasterChef foi pioneiro nesse tipo de reality, a gente sabe disso aqui no Brasil, na TV aberta, e aí de repente o programa a gente vê que tá bastante desgastado, né? Então, o que a gente pode tentar entender a respeito disso, o que será que está acontecendo? Eu acho que um primeiro momento é a questão mesmo do mecanismo do jogo, o mecanismo de funcionamento do reality, que todo mundo já conhece como é que funciona e acaba ficando, às vezes, até meio previsível. E depois, gente, também o excesso de culinária que tem na Band, né? Vamos combinar. Não desmerecendo nenhum programa, porque eu gosto de todos. Aliás, eu aprendo muito com programas de culinária, gosto dos programas da Band, mas aí tem o The Chef, mais cedo, com o Edu Guedes, né, que ele começa mais cedo, na parte da manhã ali e tal. E aí depois a gente tem a Kátia Fonseca, que muitas vezes acaba ocupando a maior parte do programa com culinária, que eu também gosto bastante, porque ela leva sempre especialistas, profissionais, gente que realmente sabe, que não vai ali só fazer uma simples comidinha. E aí a gente tem o MasterChef. Apesar do MasterChef ser uma vez por semana, acaba desgastando um pouco, né? A gente acaba com essa overdose aí de comida. Mas eu acho que o MasterChef, ele precisava de uma reformulação. Eu não sei em que ponto, porque teve a saída agora recentemente da Paola, né, da jurada, e aí entrou a Helena Rizzo, mas não sei, eu acho que ainda falta alguma coisa para engrenar. Eu gosto do time, adoro a Ana Paula apresentando, eu acho que assim, o Fogaça, o Jacan, são todos maravilhosos. Agora eu acho que só tá faltando algum elemento ali, acho que tá faltando tempero, talvez, pro MasterChef voltar a brilhar, né? Porque, como eu disse, a gente quase não vê nas redes sociais as pessoas comentando MasterChef. Mas nessa semana aconteceu um fato, assim, muito interessante, porque o MasterChef, apesar de todos esses pesares que a gente comentou aqui, eles conseguiram bater um recorde de audiência durante uma prova para fazer o Baked Alaska, que é um bolo com sorvete e merengue. Pra vocês terem uma ideia, só em São Paulo deu 2,8, que parece ser pouco comparado, por exemplo, com a TV Globo, que é líder de audiência, mas pro nível do horário, da programação, foi uma audiência muito boa. Então, assim, o pessoal da direção, os produtores, eles ficaram muito satisfeitos com essa prova, com esse dinamismo aí que aconteceu. Tanto que agora vão ter participações especiais, né? Vão chegar aí, acho que nessa semana tem o Rafael Cortez, que está de volta para a Band, ex-CQC. Ele vai fazer somente essa participação lá no MasterChef. Mas, como eu disse, eu sinto falta de alguma coisa, de algo a mais, que eu acho que está faltando no MasterChef, para a gente poder voltar a se
encantar por esse programa que, particularmente, eu acho incrível. E eu acho que ele não pode se perder e não pode ser engolido por outro tipo de programação, viu? Acho que fica aí uma dica interessante. Gente, nessa semana também ainda teve mais polêmica, né? Por quê? A ex-BBB Juliette, a vencedora aí do BBB 21, ela lançou nessa semana o seu primeiro EP. E como eu disse, teve polêmica, claro que ia ter polêmica, isso era muito óbvio. Por quê? A capa do EP dela foi comparada à capa de um outro trabalho, de um outro álbum do Pablo Vittar, esse álbum que ele lançou em 2018. E aí o que acontece? Os fãs começaram a dizer, olha, a Juliette fez plágio, a Juliette copiou a capa do Pablo Vittar, enfim... Particularmente, gente, vamos combinar, né? Eu acho que assim, tinha semelhança, mas era cada um com seu estilo, é cada um dentro do seu trabalho ali, lutando pelo seu. Acho que tem espaço para todo mundo e não tinha necessidade das pessoas desviarem o foco. Mas a equipe da Juliette rapidamente ajeitou isso tudo, trocaram a capa e aí não teve mais aquela fofocalhada, né? Acho que essa história, quem tentou levantar essa história de plágio, acabou nadando e morrendo na praia, porque o grande assunto mesmo foi a qualidade. São 6 músicas nesse EP, eu já ouvi e, gente, eu vou falar pra vocês, escutem, porque ela consegue traduzir uma carga emocional, uma carga sentimental muito interessante, mantendo as raízes nordestinas, né? Ela ainda fala até algumas palavras, né, que lembram o Nordeste, como por exemplo, maninha, vixe, é muito legal. E tem os instrumentos também, que são um outro destaque, ela mantém a raiz da música nordestina, com a sanfona, com o triângulo, é um EP assim, bastante gostoso de se ouvir. Eu acho legal porque ainda que muita gente seja contra, né, eu acho que ainda rola um pouco de estigma entre ex-BBB ser artista, mas a gente tem exemplos aí incríveis, né, Grazi, Sabrina, Ju Alves, enfim, um monte de outros artistas também, o próprio Gil do Vigor dessa edição, que também conseguiu seu espaço, é um cara bastante, que tem uma presença bastante interessante, mas a Juliette, ela ainda sofre muitos preconceitos, então assim, antes de falar, escute, porque vale muito a pena. São músicas assim que realmente tocam a gente se sente assim leve, sabe? É uma voz doce, é uma voz que está sendo muito bem trabalhada. E como eu disse, tem espaço para todo mundo. Essa história de plágio aí valeu muito a pena para tirar o foco, mas quem tentou não conseguiu. Olha, gente, e aí o pessoal da Juliette está comemorando, né? Porque no dia do lançamento, somente no dia do lançamento, mais de 600 mil pré-saves nas plataformas musicais foram realizados. Então, assim, é um número muito legal. E aí, dentro desse projeto, né, desse trabalho aí, desse EP, também vai sair um clipe. E esse clipe, ele está sendo dirigido pelo Giovanni Bianco, que é o diretor criativo da Madonna e que também já dirigiu alguns clipes da Anitta, como, por exemplo, Bang, que é um sucesso, né? Acho que é um divisor de águas na carreira da Anitta. Então, gente, vale muito a pena você ouvir a Juliette, você que não curte, você que curte, claro, vai ouvir. E olha, acho que se não fosse tão bom, não fizesse tanto sucesso, ela não estaria aí com quase 33 milhões de seguidores no Instagram, né? A gente também tenta não medir números de seguidores, até porque muitas vezes também tem pessoas que estão seguindo ali só para ficar de olho, gente que nem gosta, mas desses 33, vamos colocar aí que, por exemplo, 20 milhões curtam a Juliette. Eu tô ali no meio porque eu gosto, eu acho que ela tem muita garra, é batalhadora, tá lutando pelo dela, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém. E essa história de plágio, tem semelhança? Tem semelhança. Mas vamos dar uma olhada direitinho, o que a gente também anda copiando dos amiguinhos lá de fora. Chegou a hora daquele recado para você que é brasileiro e mora nos Estados Unidos. Quer acompanhar o melhor conteúdo da TV brasileira por um preço que cabe no seu bolso? Assine a Sling TV. Lá você encontra o melhor da programação da Globo, da Band, do SBT, da Record TV, além também, gente, da Globoplay. Você leva para casa, olha só, olha que interessante. Você leva para casa
todos os filmes, todas as séries e aquelas novelas inesquecíveis, novelas que marcaram a nossa vida, né? E para quem gosta de esporte, tem ainda 8 canais Premiere com o Campeonato Brasileiro. É muito bom, é coisa demais e vale muito a pena. E tem pacote, tem plano para você e toda a sua família. Então, entra lá no site sling.com/usbrtv e assine a Sling TV. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. O personagem Arthurito da série A Casa de Papel, interpretado pelo ator Henrique Arce, pode ganhar uma série derivada com histórias próprias. As informações foram dadas pelo Alex Pina, criador da Casa de Papel. Segundo ele, Arturo poderia viver aventuras com um toque de humor ácido, dentro de um contexto bem diferente e longe dos roubos e confusões. O roteirista afirmou ainda que outros personagens, como a ladra Nairobi, vivida por Alba Flores, e o professor, interpretado por Álvaro Morte, também poderiam ter sobrevida independente. A primeira parte da 5ª e última temporada estreou nesta sexta-feira, com 5 capítulos. Já a segunda parte será exibida em dezembro e também contará com 5 episódios, incluindo o grande final tão aguardado pelo público. Solidariedade de verdade. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Hoje eu trouxe aqui um projeto que muita gente já conhece, que é a ONG Sertão de Minas, do norte de Minas Gerais. Lá eles ajudam várias famílias, tem um projeto assim de assistência social muito grande, e essa ONG ela foi criada no ano de 2001 pelo seu Idair e pela dona Lúcia. Eles perderam o filho deles, Heitor, de apenas 5 anos, vítima de um atropelamento. O condutor do veículo, ele estava embriagado e era menor de idade. E aí, com o dinheiro que eles receberam do seguro, eles resolveram ajudar outras pessoas, né? Eles pensaram assim, olha, não tem cabimento a gente usar esse dinheiro em benefício próprio, porque a gente vai vamos acabar nos lembrando do nosso filho, enfim, de um monte de coisa. Então, já que é pra gente lembrar, vamos lembrar de uma forma positiva, que é ajudando as outras pessoas. E aí, gente, esse trabalho deles é um trabalho, assim, muito bonito, é um trabalho, assim, pra vocês terem uma ideia, eles contam atualmente com mais de 1.000 voluntários e ainda assim estão precisando de voluntários. Para saber informações sobre a ONG, né, sobre esse projeto tão bonito que é o Sertão de Minas, tem o site que é sertãodeminas.org.br. E claro, como toda ONG, como toda instituição que está ajudando as outras pessoas, eles precisam de cestas básicas, de leite, de brinquedos, de roupas, de kit higiene, de kit limpeza e também de kit bebê. Claro, existem também outras necessidades aí através de contatos, né, com a ONG, através do site, você pode saber quais são essas necessidades, mas é muito importante a gente ajudar, né, porque é aquilo que eu sempre digo aqui, às vezes a gente não pode ajudar com a quantia em dinheiro, mas quem mora perto aí dessa região do Sertão de Minas, né, que é chamada aí do norte de Minas, quem mora perto da região e puder doar alguma coisa ou puder ser voluntário, doar um pouco do seu tempo, é muito importante. Tudo é muito importante para todo mundo nesse momento. E eu já cansei de repetir aqui no nosso programa, você que não pode doar dinheiro, doe um pouquinho do seu tempo também, para algum parente seu que esteja precisando de uma palavra amiga, para algum vizinho seu que está solitário nesse momento da pandemia, que está sem receber a família já há mais de 1 ano, aí quase 2, né? Então, assim, é muito importante a gente manter a nossa solidariedade em alta, porque solidariedade de verdade é uma corrente que não pode terminar. Você não pode ir embora sem antes saber que Rafael Cardoso rouba urucum da casa de Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte. Neymar comenta foto de afé com elogio e coraçãozinho. Narcisa Tamborindeg perde conexão com Maitê Proença em live e gera memes. Camila Pitanga aproveita dia nublado na praia. Luciana Gimenez dá pontapé em setembro com ensaio de biquíni. Ex-chiquitita Francis Helena deixa de seguir atores e tira a novela do currículo. E MC Mirella revela que faz sexo com máquina. Então tá, né?
Nesta sexta-feira, aos 82 anos, o ator e diretor Sérgio Manberti fez a sua viagem de volta para casa. Ele estava internado em São Paulo por conta de uma infecção nos pulmões e morreu de falência múltipla dos órgãos. O Sérgio fez parte da vida da gente em vários momentos, em várias gerações, em várias décadas, porque os personagens dele acabaram ficando imortalizados na nossa existência, né? Quem não lembra, por exemplo, do Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, entre outros dezenas de personagens que ele fez e que com certeza engrandeceu a nossa história, não só da teledramaturgia, mas também do teatro brasileiro. E olha, gente, além desse trabalho do Sérgio no teatro, na televisão, nesse ano de 2021, ele se dedicou a uma biografia que, na verdade, se chama Senhor do Meu Tempo. Não foi ele que escreveu, mas foi uma biografia autorizada e que conta muito da trajetória dele, da vida dele, dos altos e baixos, de algumas polêmicas, enfim. Mas o Sérgio era uma criatura que, apesar dos pesares, né, apesar de ter atravessado aí várias fases da nossa história, ele nunca se envolveu em polêmica, a gente nunca viu nota dele, enfim, com teor negativo, né? É um cara que realmente era um grande exemplo, aliás, continua sendo um grande exemplo. Então, que esse caminho dele de volta para casa seja um caminho iluminado, seja um caminho muito abençoado, e a gente aqui deixa os nossos sentimentos a todos os familiares, porque a gente sabe que nesse momento perder alguém é algo assim muito difícil, né? Então a gente deixa aqui os nossos sentimentos na certeza de que ele está retornando para casa. Olha, gente, a gente vai aproveitar esse espaço aqui também para poder desejar felicidades ao casal Viviane Araújo e o Guilherme Militão. Eles se casaram nessa sexta-feira também, né? Foi uma cerimônia assim bastante bonita. A Viviane estava lindíssima, um vestido maravilhoso. Aliás, um dos vestidos mais bonitos de noiva que eu já vi, né? De famosos dos últimos tempos. Foi uma festa para 300 amigos, para 300 pessoas mais chegadas, os familiares também. A gente sabe que por conta da pandemia não dá para fazer um grande festão, mas a gente também aqui reconhece que a Vivi, né, realmente merecia assim uma grande festa, mas não dá para fazer nesse momento. Então, eles adotaram lá aqueles protocolos de segurança, o pessoal fez teste, tinha álcool gel para todo mundo, enfim, foi tudo muito bem organizado, né? E a gente então deseja aqui tudo de melhor para esse casal. A Vivi, que é uma pessoa muito querida, que faz parte da minha história dentro do jornalismo de entretenimento, e ela sabe disso também, de matérias alegres a matérias tristes, a gente sempre esteve junto durante esse tempo todo aí da minha carreira e da dela também. Então a gente aqui só deseja o melhor e que seja assim um casamento repleto de felicidade, de parceria e de muito amor. Gente, terça-feira está chegando, no começo do programa eu falei sobre a festa da USBR TV. Aliás, é o USBR Day, que é essa data que a gente fica esperando o ano todo para acontecer. É o segundo ano da USBR TV, da emissora, né? E nesse ano, gente, a festa, olha, vou dizer para vocês, foi organizada assim uma festa de gala, com direito até a smoking, viu? Paulo Sérgio, que apresenta o SBR News, capitaneou essa festa toda, apresentou essa festa bonita com um traje chiquérrimo, que eu vou dizer uma coisa, viu? Não sei não, olha, a gente precisava aqui de verba para ter um traje igual ao do Paulo Sérgio. E teve, claro, muita gente bacana, muitos artistas, o Lucas Salles, a cantora Luca, enfim, um monte de gente legal passou por essa festa bonita, e a gente vai trazer todos os detalhes dos bastidores aqui no dia 7 de setembro, numa edição especial do Trago Verdades, que vai se chamar Área VIP. Então, dia 7 de setembro, a gente tem Área VIP Trago Verdades, mostrando os bastidores dessa festa, fazendo entrevista com o pessoal. O pessoal sai do palco e a gente conversa aqui, virtual, né? Porque a gente ainda não pode ficar perto um do outro, e a gente aqui do Brasil e eles lá de Salt Lake City, nos Estados Unidos, trazendo todas as informações, trazendo todo esse conteúdo bacana, né? A gente vai fazer essa ponte. A gente aqui no Rio de Janeiro e eles lá em Salt Lake City, mostrando tudo o que aconteceu nessa festa bonita que é o USBR Day, 2 anos de USBR TV. Vocês não percam, viu? Dia 7 de setembro, essa grande festa. Eu vou compartilhar nas redes sociais e, claro, como eu disse, depois da festa do USBR Day, tem o nosso
Área VIP Trago Verdade, que a gente também está preparando muita coisa bacana, tá certo? Bom, o Trago Verdades vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia, agradeço muito a sua audiência. Você é muito importante aqui pra gente. Eu sempre falo, né? Você que tá aí do outro lado é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. Eu volto na semana que vem também. Eu volto na terça-feira, dia 7, e também volto no domingo que vem com muito mais verdade pra você. A gente se vê. Até lá! Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já!